Nessa aula eu não vou falar sobre o narcisismo exatamente, eu não vou falar sobre aquela entidade clínica que algumas pessoas reconhecem como narcisismo, eu não vou falar sobre aquele movimento específico que os médicos, os psicólogos usam para se referir a uns movimentos específicos na alma. Eu vou tentar fazer uma exposição aqui que vocês vão acompanhar, que vai ser uma exposição quase como que uma conversa íntima, e é isso que eu preciso de vocês. Os mitos, eles não são um relato histórico, como, por exemplo, sei lá, as guerras napoleônicas, como, por exemplo, a invasão Rússia ou a retirada Rússia da guerra, que em algum momento vão perder o seu valor. Em algum momento vão perder o seu valor. Vão virar um item de museu empoeirado, vão virar um item de museu que não vai dizer nada para os povos. A mitologia grega, sobretudo, ela tem uma função específica, ela tem uma função de iluminar as nossas vidas, de iluminar as nossas inteligências. Ítalo, mas a mitologia grega é um conto da carochinha, a mitologia grega é uma história que não existiu, muito pelo contrário. Ninguém vai ser pueril, ninguém vai ser crédulo ao ponto de imaginar que havia o Olimpo com os deuses viventes ali. Isso todo mundo sabe que não é assim, né? E não é necessário esse tipo de olhar para que aquele conto, aquele relato ilumine nossas almas. A mitologia grega, ela é uma obra ficcional, mas mais do que uma obra ficcional, ela é um símbolo perfeito, sempre permanente na nossa alma. Então, quando a gente escolhe, por exemplo, as aventuras de Narciso, sobretudo que chegam até nós registradas por Ovídio no seu livro Metamorfoses, mas como eu disse, o mito de Narciso, as aventuras de Narciso, elas são relatadas ao longo da história por ângulos diferentes. Elas são relatadas na escrita, elas são relatadas na poesia, essas aventuras, elas são relatadas nas esculturas, nas artes plásticas em geral, no cinema. Então, todas as manifestações artísticas, de algum modo, pegaram o mito de Narciso para que ele sempre estivesse vivo na nossa frente. A própria psicologia usa o mito de Narciso como uma ferramenta para que a gente entenda melhor o movimento da alma que pode levar até o adoecimento. A mitologia grega, ela tem essa função. Se a gente pegar e olhar o significado da palavra homem em algumas tradições, sobretudo na tradição árabe, é muito interessante a gente entender a gente ver que homem na tradição árabe é chamado de insan. Insan vem de um verbo árabe, de um verbo persa, que significa esquecer. Então, o homem é um esquecente. O homem é aquele animal que esquece. Ele esquece de tudo, Ítalo? Não. Ele costuma esquecer só das coisas fundamentais. Ele não vai esquecer que se comprometeu a pagar o boleto do cartão de crédito que vence no dia 15 de todo mês. Isso aí ele vai lembrar. Ele não vai esquecer de pegar o seu filho no colégio porque sai às 2 da tarde. Isso o homem não esquece. O homem esquece daquilo que é fundamental. O homem esquece daquilo que encaminha o seu espírito para as coisas superiores, o homem esquece do amor, o homem esquece do seu destino último, que é a morte, o homem esquece daquela profundidade que a vida tem. Disso o homem costuma esquecer, e se você olhar para a sua história, se olhar para a minha, a gente precisa de um exercício diário de mnemônese, de memória. E foi por isso que, na mitologia grega, se diz que Mnemosine dá ao mundo as suas musas. As musas têm a função de relembrar o homem da beleza, de relembrar o homem que existe o bem, de relembrar o homem que existe a arte, de relembrar o homem que existe a guerra, os movimentos últimos do espírito, o seu destino eterno. É para isso que serve, de algum modo, a mitologia grega. A mitologia grega, ela aparece para a gente como se fosse uma musa que não deixa a gente esquecer das verdades fundamentais, das verdades últimas, daquilo que, no fundo, no limite, serve para que a gente possa encontrar o sentido mesmo da vida, o sentido mesmo da existência. O mito de Narciso é uma história desse tipo. O mito de Narciso, ele aparece para a gente para que a gente não esqueça de algo, que se a gente não for lembrado, certamente a gente vai esquecer. E aí, como os árabes dizem, a gente vai se tornar, por definição, o esquecente. A gente vai dar, como quem diz, motivos para que a gente tenha esse nome de insan, aquele que esquece. Então vamos lá. O mito de Narciso, como eu disse, ele relembra certas verdades últimas. Ele relembra um movimento do espírito humano e para isso a gente vai precisar lembrar como que é o mito do Narciso. Todo mundo lembra mais ou menos que o Narciso é um menino bonito, que se olha no espelho de uma fonte. Todo mundo lembra mais ou menos disso. Mas eu queria contar o mito de Narciso desde o início.
relembrando de certas partes dele que a gente ou esqueceu ou não conhece, mas que são fundamentais para que a gente possa se examinar. E é por isso que eu pedi para que você assista esse aulão calmo, num lugar de atenção. Não assista esse aulão disperso, entre outras coisas. Porque isso mesmo é que o mito está apontando para a gente. Narciso, ele é, para começo de conversa, ele é um tipo humano. Mais do que um tipo humano. Ele é um movimento que existe dentro da tua alma, existe dentro da minha alma. Ítalo, eu não acredito em alma. Alma, para mim, essa coisa de religião, eu não gosto. Entenda que sempre que eu falo alma, eu estou falando dentro de uma tradição. Eu não estou falando da alminha que vai para o céu. Eu não estou falando dessa. Eu estou falando dos movimentos humanos. É disso que eu estou falando. Quando eu falo alma, quando eu falo espírito, eu estou falando daqueles movimentos que não são movimentos físicos. Não é um espirro, não é uma reação a um cigarro que bateu na tua pele, que você faz um arco reflexo. Quando eu falo alma, quando eu falo espírito, eu estou falando daqueles movimentos superiores. Se você tem religião, você pode entender isso como os movimentos superiores do espírito, que tendem até um retorno ao Criador, que desejam se comunicar com o Cristo. Se você não é religioso, mas você é um sujeito que tem uma certa sensibilidade, você pode entender espírito como os movimentos psíquicos de emoção, de afeto, de sofrimento, de luto. Tanto faz. Eu só preciso que você agora entenda que eu não estou falando apenas daqueles movimentos da sensibilidade, isso obviamente você sabe. O mito de Narciso, ele se localiza, para começo de conversa, ele se localiza não nos livros do Ovídio. Ele não se localiza naqueles filmes que relatam o Narciso. Eles não se localizam nas pinturas que decoram os museus e as galerias abandonadas. O mito de Narciso se localiza dentro do teu espírito e dentro do meu. Narciso tem uma fantasia. A primeira fantasia de Narciso aparece na relação que ele estabelece com os amantes, na relação que ele estabelece com os amores. Narciso, olha aqui que bonito isso. Narciso é aquele sujeito, filho do rio, Céfisa, filho de um rio, que aparece, que entra na história num movimento. Ele é filho de um rio. Ele entra na história, ele entra no movimento, ele cresce e já recai sobre ele a profecia do oráculo. Narciso poderá ter tudo se não se dispersar, se não fugir do leito. Preste atenção que beleza, já começa a história. Narciso é filho de um rio. O rio, ele tem força. O rio, ele aparece com a sua profundidade. O rio, ele exerce a sua função se ele não se perde, se ele não foge da margem. E se a gente parar para imaginar, né, se a gente fizer exercício de meditação e pensar e meditar sobre um rio, seja um córrego do seu bairro, seja um rio poderoso, histórico, simbólico, mítico, como o rio Nilo do Egito, seja um rio religioso, profético, sacramental, como o Rio Jordão. Se a gente pensar nos rios que a gente conhece, aparece uma maravilha ali. O rio, ele tem uma forma e um movimento. O rio, ele não foge do seu leito. O rio, ele tem uma contenção. Ele está contido e em movimento. O rio, ele não para. O rio não para e não se dispersa. Ora, se o rio parasse, ele deixaria de ser rio. Ele viraria uma represa, viraria um lago, viraria um charco. Ele poderia assorear. Todas essas são perversões do rio. São perversões da natureza do que é o córrego, o rio, o riacho. Se o rio também foge de leito, se ele foge da sua margem, ele vira tragédia, ele vira inundação, ele vira destruição. É ou não é? As grandes inundações, as grandes enchentes que aparecem na maior parte das cidades, elas aparecem a partir de um rio que transborda. Ora, o rio, ele tem uma margem muito clara para que ele possa concluir o destino mesmo da sua existência. Narciso é filho de um rio. Na própria origem existencial de Narciso já tem uma inscrição profética. Você só será se você for de um jeito específico. Ponto. Vamos para a próxima cena. Narciso foi levado ao oráculo por seus pais e foi falar dessa profecia para ele. Eu estou revelando a profecia do oráculo. O oráculo conta para Narciso exatamente isso que eu estou dizendo. Olha, você terá sua função, você será feliz, você estará inscrito naquilo mesmo para o qual você foi criado
se você estiver em movimento, se você não paralisar e se você não fugir da margem. O destino dos seus amores é esse. Assim você vai amar, assim você vai viver. Aí já está inscrito a primeira notícia do mito de Narciso, que em geral foge dos nossos olhos. A gente não lembra de quem Narciso é filho, qual é a origem de Narciso, de onde ele vem. Ele vem daí. Ele é filho de um rio. Ele é filho de um rio. Depois Narciso, belíssimo, um jovem muito belo. Os poetas e os pintores e os diretores de cinema, em geral, relatam Narciso como ainda não é um adulto jovem sequer, é um adolescente. É um adolescente e é na adolescência que aparece aquele início do que vai ser a vida adulta. A beleza, ela já começa a se manifestar. Todo mundo conhece um adolescente, parece por uma ele passa por uma fase estranha. Uma fase na qual seus braços têm um tamanho desproporcional, aquele bigodinho horroroso aparece na cara do adolescente, né? Bigode de adolescente é a coisa mais ridícula que existe, né? Um adolescente de bigode, nossa mãe, é a coisa feia, esquisito, espinha, o nariz muda de tamanho, às vezes permanece com o mesmo tamanho para sempre, né? Enfim, mas em algum momento aparece um tipo de frescor, uma beleza, um viço que desaparece em algum momento da vida. Se você olha para uma menina adolescente, para um menino adolescente, depois passada essa fase esquisita, ou seja, quando ele entra ali nos seus 16, 17 anos, aparece uma beleza, um brilho no olho. A pele fica de um certo modo específico que nunca mais aparece sequer na vida adulta. Então é por isso que os poetas, é por isso que os pintores, os diretores, eles retratam Narciso ali perto dos seus 16, 17 anos. Narciso, ele aparece na história, ele aparece na mitologia com essa idade específica e, curiosamente, Narciso não se apaixona por ninguém. Isso é uma das maldições de Narciso. Narciso, ele não se apaixona por ninguém até o dia no qual ele entra num vale. Narciso, ele entra num certo lugar. Narciso, ele entra num vale onde há ninfas, onde há musas. E ele conhece a sua primeira paixão. A gente esquece, a gente pensa que Narciso se apaixonou pela primeira vez pela sua própria imagem. Não é isso? Isso é o que está na memória de todo mundo. Todo mundo lembra do mito de Narciso como ele se debruçando sobre o espelho de um lago, se vendo e debruçando e caindo e morrendo afogado. Isso é o que está na cabeça de todo mundo. Quem lembra do mito de Narciso, em geral, vai lembrar de Narciso assim. Mas a primeira paixão de Narciso, o primeiro apaixonamento que Narciso tem, não é pela sua própria imagem. Narciso, no primeiro momento, ele se apaixona por uma ninfa, por um tipo de musa, chamada Eco. Olha só a história aparecendo pra gente, se revelando pra gente com todo o seu poder simbólico. Narciso se apaixona num vale. Ele entra num vale e se apaixona por uma ninfa, por uma musa, que se chama Eco. Bem, uma grande parte das pessoas na infância teve uma experiência fantástica, uma experiência que era imprevisível antes dela aparecer, uma experiência escandalosa sobre certo aspecto, que é a experiência do eco. Todo mundo lembra de estar numa lagoa, de estar num vale, com seu pai em geral, com um primo mais velho, com algum amigo, e a pessoa disse para ela, olha, se você falar alto, se você gritar aqui, a sua voz volta. É como se o vale, é como se a lagoa, é como se essa amplitude, essa vastidão, ela falasse de volta com você. E é uma experiência infantil que muita gente tem. É uma experiência que muita gente, inclusive, ficou maravilhado e surpreso com aquilo. Dava-se um berro, né? Em geral, a palavra que você falava era chamando eco, não era assim? Você gritava, eco! E aí voltava das profundezas do desconhecido a sua voz transmutada pela natureza, a sua voz transmutada pelos ventos, pela rocha, pela superfície do rio ou do lago no qual você gritava. Eu lembro dessa experiência na minha própria vida. Da primeira vez que eu tive a experiência de ter tocado na musa Eco foi na Lagoa de Araruama. Eu ia passar a minha infância, uma grande parte da minha adolescência, até os 15, 16 anos, a idade de Narciso mesmo. Eu passei nesse lugar, em São Pedro da Aldeia, aqui no Rio de Janeiro, na região dos lagos. E a Lagoa de Araruama é uma lagoa muito salgada, muito salgada. Quem já foi à Lagoa de Araruama se lembra, e essa é a maior experiência que as pessoas têm, é do sal da Lagoa de Araruama, né? Há muitas salinas ali ao redor, inclusive.
Mas eu lembro uma vez de estar remando num caiaque, num barquinho, com meu pai. A gente chegou até o centro da lagoa e meu pai me disse, olha, se você gritar aqui, a voz volta. Vamos fazer a experiência, vamos. E aí meu pai gritou, eco! E voltou. Eco, eco, eco. Surpresa, falei, como é que essa coisa acontece? E aquilo me maravilhou. E eu ia algumas vezes para a lagoa gritar, falar. Narciso tem a mesma experiência. O problema é que de Narciso, e bem, é o que a mitologia indica pra gente, é que ele se apaixona, o eco, ele aparece como uma musa. O eco é como se ele tivesse vida. É uma musa que fala com você. Agora, olha que tragédia. Sempre que Narciso ia até o vale conversar com a musa, havia uma maldição. A musa podia amá-lo. A musa podia falar com ele, desde que ele falasse primeiro e desde que ele amasse primeiro. O movimento nunca vinha da musa. O movimento jamais vinha das paredes do vale, da superfície da lagoa. Se você não se mexesse, se você não falasse, a musa também não se mexeria e não falaria. Essa é a primeira maldição de Narciso. Narciso se apaixona por uma musa que não repete mais do que versos que são uma paródia da própria fala. Quando Narciso grita, apaixonado pela musa Eco, reunamo-nos, a musa devolve, unamo-nos. Essa é a tragédia de Narciso, é a primeira tragédia da vida dele. Ele se apaixona não mais do que pela própria fala. Ele se apaixona não mais do que por versos amputados que vêm desde o seu interior, que vêm desde os movimentos profundos do seu espírito. Aqui a gente já vê que o nosso tempo, no qual se fala sobre autoconhecimento, sobre amor próprio, sobre amar-se primeiro, sobre eu preciso ser um bom ímpar para poder ser um bom par. Todo mundo já ouviu essas histórias. Independente de qualificar para já o que cada uma dessas coisas significam, e elas todas vão ter o seu valor em algum momento, a gente já vê que toda essa realidade é um redivivo, é um revivecer do mito de Narciso. É um primeiro apaixonamento no Vale do Eco. Entramos num Vale do Eco que não pode prometer mais do que repetir versos amputados, diabólicos, monstruosos da nossa própria interioridade. Sequer Narciso ouve a sua voz completa, a sua frase completa. E essa experiência que a gente teve quando a gente foi até aqueles lugares nos quais se experimentava o eco. A gente falava frases completas e só retornavam as últimas palavras pra gente. A musa Eco tem uma memória curta. A musa Eco não se lembra sequer das palavras iniciais daquela frase que você dirige a ela. E todo o amor próprio, toda a conversa que a gente dirige a gente mesmo, todo autoapaixonamento tem essa mesma característica. É uma memória curta. A gente não se lembra mais daquilo que aconteceu por último. A gente não se lembra mais do que uma desfiguração da nossa própria imagem. Essa é a primeira tragédia de Narciso. Imagine você se apaixonar pela musa Eco. Vamos fazer um exercício de memória, um exercício de ficção, de memorização, de imagem. Entremos nós todos, eu e você, estamos assistindo essa aula, vamos entrar no Vale do Eco. No primeiro momento, é claro, Eco é uma musa, ela tem sua sedução. É claro que tem. Olhar para si, ouvir a própria voz como se fosse externa a você, e essa mesma voz sua toca os seus ouvidos, beija a sua boca, ilumina de algum modo lugares da tua alma que estavam apagados. No primeiro momento é evidente que há um movimento de sedução, é um movimento de desejo. Imagine você ouvir a sua própria voz como que não vindo de você. Imagine você ouvindo a sua própria voz externa a você. Agora, a maldição ela começa a aparecer quando você nota que essa voz ela não tem uma vida em si. Que essa voz ela nunca, jamais vai poder dizer antes, te amo. Ela vai dizer, se você gritar para a musa Eco, se você falar com a musa Eco, te amo, o que ela devolve para você? Amo, no máximo. E não foi ela que fez o primeiro passo. Ela não deu o primeiro movimento.
Foi você que fez. Imagine uma vida de amor direcionado a esse tipo de realidade. Imagine a tragédia de perder o muito porque se deseja o pouco. A realidade é muito. A realidade é maravilhosa. Os amores que são externos a gente, eles são vida, eles são pessoas. Tem um universo interior, tem uma consistência, tem um ser, foram criados. Tem uma realidade consistente e ampla. Ao passo que os versos, os estribilhos amputados no Vale do Eco são muito pouco. Olha aqui a primeira dicotomia que aparece no nosso espírito. A dicotomia entre o ser e o desejar. Entre o que é e o que se deseja. Entre uma certa passividade de contemplação amorosa ao ser, ou seja, há um movimento do espírito que promete muito, mas é necessário uma passividade, uma humilhação. E há um movimento do espírito que deseja pouco, mas esse desejo ele é ativo. Aqui é uma primeira escolha que a gente vai ter que fazer na vida. Entre o estar no muito e o desejar o pouco. A gente se confunde. A gente acha que o nosso desejo, porque ele é nosso, ele é maior do que a realidade. Mas quando a gente olha com um certo olhar amoroso, com calma, a gente vê que quando a gente abandona as nossas construções, quando a gente abandona a nossa família, quando a gente abandona as pessoas, quando a gente abandona o nosso emprego, quando a gente abandona a nossa responsabilidade em troca de um desejo, a gente sempre vai reparar que existe um hiato, existe um abismo, existe um vale. É uma sedução da musa Eco. É a musa Eco que veio beijar o nosso ouvido dando pouquíssimo pra gente. Essa é a primeira tragédia inscrita no coração de todos nós. Simbolizado pelo primeiro, esse é só o primeiro movimento de Narciso.